Somente ao descobrir isso, você vai ter a capacidade de passar para o teu filho, e ele vai ter a capacidade de entender que aquilo é importante, levar adiante ao ponto de conseguir passar para os filhos dele, e de repente isso passar adiante. O filme Noviça Rebelde completou recentemente 60 anos da sua reprodução no cinema, né? E eles colocaram no cinema algumas poucas sessões comemorativas. E lógico, eu me antecipei em comprar para poder assistir. E por quê? Porque eu cresci com meu pai dizendo para mim que o filme Noviça Rebelde era o filme da vida dele, que era realmente o filme mais fantástico que ele já tinha assistido. E o interessante dessa história é que é um musical. E a gente não lida bem com musicais ou não está tão acostumado com musicais como eles já foram alguma vez, uma época mais famosos, né? E eu dei uma sorte. Eu não só fui ao cinema assistir ao filme da vida do meu pai, como eu dei a sorte de esquecer o conteúdo do filme. E aí, estava no cinema eu, meu pai, minha filha e minha namorada. Fomos assistir. Os 4, em tese, apaixonados pelo filme, com uma vantagem grande de ser um filme onde não teríamos spoiler. Mas aí que tá a coisa interessante do filme. Quando o filme começou a passar, eu descobri que eu passei a vida inteira venerando o filme exclusivamente porque o meu pai gostava do filme. Porque eu não lembrava de praticamente cena nenhuma do filme. E comecei a me emocionar da primeira cena e só parei de me emocionar na última cena. Detalhe, o filme tem 3 horas de duração. 3 horas de duração. E o fantástico do filme, que trata da história de uma noviça que tinha um coração absolutamente puro, efusivo, vibrante e verdadeiro, ela vai cuidar de uma família, né? 7 filhos. Eu não sei se a gente pode considerar isso spoiler, porque é um filme de 1965, que é um clássico. E de um viúvo precoce de um homem que ficou sozinho com esses 7 filhos e estava absolutamente perdido. Absolutamente perdido. Então no início ele parece ser um homem duro, mas no fundo ele era um grande pai, perdido, sem saber o que fazer. E essa noviça, com o jeitinho dela, ela chegou trazendo vida a uma casa enorme, mas que estava sem vida. E cada lição que o filme ia passando, cada momento, cada nova emoção, eu seguia extasiado, feliz de praticamente estar vendo aquilo pela primeira vez. Mas o mais feliz que eu vivi naquele dia, além das companhias que estavam comigo, era o fato de, sentado ao lado do meu pai, praticamente eu com os olhos marejados o filme inteiro, meu pai se virava para mim, igualmente emocionado, tocava no meu braço e falava assim: obrigado, meu filho. O que era esse obrigado dele? Esse obrigado dele era ele me agradecendo por ter levado ao cinema 60 anos depois para assistir A Noviça Rebelde. E eu descobri que eu consegui agradar o meu pai naquele nível porque o meu pai soube passar para mim valores suficientemente bons e fortes para que eu levasse eles adiante. Cinema lá em casa é coisa séria. Meu pai é um apaixonado por cinema, passou para mim essa paixão por cinema e eu passei para meus filhos essa paixão por cinema. O cinema lá em casa é um programa que a gente não ouve negativa. Vamos ao cinema, vamos, depois se escolhe o filme. E o que eu quero deixar aqui de reflexão é: quais valores você está passando para o seu filho? Quais valores importam para você? Quais são os seus valores? O que na vida você não abre mão? Porque somente ao descobrir isso, você vai ter a capacidade de passar para o teu filho e ele vai ter a capacidade de entender que aquilo é importante, levar adiante ao ponto de conseguir passar para os filhos dele e, de repente, isso passar adiante. É claro,
O cinema é aqui apenas um exemplo. É um exemplo de um valor bom para minha família. Mas pode ser qualquer coisa. Podem ser questões que vão influenciar diretamente no caráter do teu filho, podem ser questões que vão influenciar nas escolhas de carreira, podem ter questões que vão influenciar naquilo que os fará feliz, vai ter questões, valores que podem influenciar naquilo que eles rechassem como algo que não vai ser feito. Não importa. Se você não souber quais são os seus valores, você não vai saber passá-los para os seus filhos. E os seus filhos vão seguir por aí, perdidos, de repente sendo constituídos, né, a partir dos valores dos outros. Hoje não falta gente na internet aí passando os seus valores, muitas vezes equivocados, ou muito distantes daquilo que você entende como bom, ou que você já viveu o suficiente para saber que é bom, e eles vão acabar seguindo por caminhos muito distantes dos seus, mas por não conhecer quais são os seus caminhos. Os meus caminhos nesse dia começaram na Áustria, terminaram por cima da montanha, na Suíça, e a jornada desse pai, desses 7 filhos e dessa noviça se tornou para mim também, pelo ineditismo de vê-lo no cinema, o melhor filme que eu já assisti na minha vida até hoje.